Paulo, escrevendo aos Filipenses, essa carta, existe aqui algumas recomendações à igreja, e nós queremos estar compartilhando com os irmãos. Nós lemos versos 5 a seguir, mas no versículo de número 3, o apóstolo já nos recomenda, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas ele diz: mas por humildade. A primeira recomendação que nós encontramos aqui no versículo 3, ele dizendo que não podemos fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Mas é triste dizer que na obra de Deus existe pessoas que fazem por contenda, fazem a obra por contenda, por vanglória, para a sua própria glória, para o seu próprio, para massagear o seu próprio ego. Mas a palavra de Deus está nos recomendando aqui que não podemos fazer por contenda ou por vanglória. Vou fazer assim para que eu seja visto, vou fazer assim que eu mostro a alguém que eu tenho mais condição, né, San Diego? Que eu posso mais. Esse tipo de obra, de atitude, ele não é recebido diante de Deus. Pelo contrário, é reprovado pelo Senhor. Um pastor amigo meu estava pregando no estado de São Paulo. Um outro pastor ministrou no período da tarde, e ele disse para o companheiro: eu prego melhor do que ele. À noite, quando eu for pregar, você vai ver a diferença. Isso é fazer por vanglória, para se gloriar. Só que quando foi à noite, ele esboçou a mensagem estava no esboço, como também estava na sua mente. Ele havia se preparado, mas é o Espírito Santo que dá a palavra, é o Espírito Santo que dá a mensagem ao pregador, que vai alimentar a igreja, porque nós como homens nada somos, nada podemos, nada fazemos sem a presença do Senhor. Mas por simples que seja aquele que vai pregar, aquele que vai cantar, se ele estiver na dependência do Senhor, o Espírito Santo derrama da sua graça, do seu poder e da sua unção. E aquele pastor, ele disse: olha, eu vou fazer melhor. Só que quando ele abriu a palavra, que ele começou a ler o texto escolhido, preparado para pregar, a mensagem foi tirada da sua mente e do seu coração. O Senhor fechou a porta da palavra. Aí o Espírito Santo disse para ele: se você não pedir perdão ao seu colega e não pedir perdão à minha noiva, não te usarei nesta noite. E o colega estava sentado ali, mas ele não sabia. Ele havia dito só para um companheiro, mas o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, que sonda a intenção do nosso coração, ele conhece todas as coisas. Ele sabe qual a nossa intenção aqui nesta noite. Ele sabe quais são os teus pensamentos. Ele conhece o meu pensamento, o seu pensamento. Ele sabe o que passa na nossa mente.
E aquele pastor, ele me disse mais tarde, numa outra ocasião que encontramos, ele contou o que aconteceu. E ele disse: pastor, me perdoa porque eu disse estas palavras. Igreja, me perdoa porque eu disse assim e assim. Aí o Senhor Deus abriu a porta da palavra, deu graça, e ele pregou uma poderosa mensagem, e o culto foi uma bênção. Mas é a recomendação do apóstolo aqui: nada podemos fazer por contenda ou por vanglória, mas ele disse, mas por humildade. Sempre digo e gosto muito desse versículo lá de Provérbios, quando Salomão escreve dizendo que a humildade, ela vai na frente da honra. Primeiro a humildade, depois a honra. É o que Paulo está dizendo. Nada por contenda, nada por vanglória, mas por humildade. Não, eu vou cantar nesta noite porque eu preparei, canto bem, a minha voz é boa. E alguém diz: vou mostrar como se faz. Aí não acontece. Porque canta bem, os cantores lá das músicas lá do mundo cantam bem também, mas aqui é diferente. Aqui é cantar com graça, cantar com unção, debaixo do poder da boa mão de Deus, debaixo da graça, para que o Espírito Santo encontre lugar no coração e derrame da sua glória sobre a noiva de Cristo, que é a igreja. Veja bem, primeira recomendação, Paulo diz: nada por contenda, nada por vanglória, mas por humildade. A parte B do versículo 3, Paulo nos deixa uma outra recomendação. Olha o que Paulo disse: cada um considere os outros superiores a si mesmo. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos considerar, precisamos tratar. Às vezes nós estamos no ensaio aqui, às vezes eu converso com um adolescente, eu chamo de senhor: o senhor pode fazer isso? O senhor pode pegar um copo com água ali? A Bíblia nos ensina estes caminhos, não é? E o apóstolo Paulo, no versículo de número 5, ele está dizendo assim a todos nós: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os irmãos já pararam para pensar, para imaginar, se houvesse em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, não é, Pedrinho? Se nós obreiros, se o nosso coração estivesse revestido com o mesmo sentimento de Jesus, seria uma maravilha, as coisas seriam diferentes. Eu acredito que as portas dos céus, elas se abririam para a igreja, e o poder de Deus seria manifestado em cada vida. Haveria curas, batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual. A igreja, ela se enchia da graça, do poder da unção e da autoridade de Deus. Um cantor lá no Mato Grosso, quando morávamos lá, ele foi cantar na igreja, estava fazendo um lançamento do seu CD, e cantou bonito, mas com aquele tom de exaltação. E aí estava lá também o cantor, já de saudosa memória, cantor Esdras, lá do Nordeste. Acho que ele tinha uns 40 centímetros mais alto do que eu. E ele cantou assim: quando
comigo é Cristo, carregou a nossa dor. E a glória de Deus foi descendo na igreja, indo da harpa, mas com unção, com graça, com humildade, com a autoridade de Deus, revestido com o poder de Deus. Aí as coisas são diferentes. Indo 200 da harpa, chorabando em direção da lácia. Fazer com humildade a obra do Senhor. E Paulo está dizendo que haja em vós, e nós podemos dizer que haja em cada um de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós pararmos para pensar na dimensão deste versículo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Imagine, irmãos, você amar como Jesus amou, você perdoar como Jesus perdoou, você usar de misericórdia como Jesus usou de misericórdia com as pessoas. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ser humilde como Ele foi, ser misericordioso como Ele foi misericordioso. E Jesus disse: misericórdia quero e não sacrifício. As coisas seriam diferentes, todos nós reunidos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, o mesmo parecer, servir a Deus, adorar a Deus, fazer a sua vontade. Nós podemos dizer para uns para com os outros: olha, eu estou sentindo aqui algo diferente na minha vida, o Senhor mudou o meu coração, os meus sentimentos, eu quero fazer a vontade do Senhor Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, também no capítulo 11, o versículo de número 1, ele recomenda, dizendo: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se não conseguirmos aproximar da forma correta, que necessária ao sentimento de Cristo, pelo menos imitar a Paulo, né? Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como Paulo sofreu por amor à obra, como Paulo sofreu por amor a Cristo, e às vezes nós deixamos a desejar, às vezes nós deixamos de confiar no Senhor, de confiar no poder de Deus, de confiar naquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida, e nós levamos a nossa vida de qualquer forma. Qualquer coisa é suficiente para nos afastar da presença de Deus. Qualquer luta, qualquer problema, o sentimento cristão vai embora, e nós deixamos no nosso coração um lugar para as coisas que não são boas. Meus irmãos, nós precisamos depositar no Senhor a nossa confiança. E precisamos entender que na nossa jornada de fé, na nossa caminhada espiritual, nem sempre será bonanças, haverá dias sem respostas, haverá longas noites que nós vamos nos encontrar sozinhos, e a única coisa que podemos fazer é chorar
ou clamar pela misericórdia de Deus. Já sentiu sozinho na caminhada? Às vezes nós sentimos sozinhos. Às vezes nós perguntamos e não encontramos respostas para as nossas perguntas. Mas neste momento não é hora de decisão. Quando nós choramos e não encontramos o consolo, quando nós pedimos e não encontramos resposta, é hora de nós estarmos parados e clamando a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, me dê da tua graça. E Ele vai te socorrer, Ele vai te revestir de graça. Porque uma coisa é certa: as tuas noites podem ser longas, os teus dias podem ser dias sem nenhuma resposta, mas uma coisa é certa: o Senhor Deus continua sendo o teu Deus, Ele continua dirigindo os teus passos, Ele é o regente da tua vida, não se aparte dEle. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Deus, Ele controla tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós não entendemos porque sofrem os justos. Senhor, mas por quê? Eu estou me esforçando para fazer a tua vontade, né, pastor João? Eu estou me dedicando, porque esse sofrimento é o Senhor nos preparando e nos capacitando para uma obra maior. Ele controla tudo, Ele dirige os nossos passos. Meu amado irmão, irmã, o Senhor Deus está dirigindo a tua vida, Ele está dirigindo os teus passos. Teus são os planos do coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. Glória a Deus. Provérbios 16, verso 9. Diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas olha que coisa maravilhosa, mas o Senhor lhes dirige os passos. E existe um momento, parece que a gente está andando na contramão. Mas se você está na presença de Deus, não te preocupe. Pode parecer que está na contramão, mas o Senhor vai te levar no lugar certo, te colocar na posição certa, porque Ele é o teu guia fiel. Glória a Deus. Ele é o teu guia fiel. Olha, Deus está no controle da sua vida. O que precisamos fazer? Fazer cumprir na nossa vida os sentimentos de Cristo, entender a vontade do Senhor. Glória a Deus. Não queira resolver do seu jeito. O negócio assim, ó, comigo é assim, né? Aqui corre sangue, uns falam nordestino, aqui corre sangue. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que precisamos fazer tudo por humildade, tudo é para a glória de Deus. Os espinhos surgem na caminhada, as provas surgem, mas as provas, elas são para o nosso crescimento espiritual. Não queira resolver do seu jeito, cuidado com a ansiedade. A gente come a unha, tem uns que comem até o dedo, rói o dedo, tanta ansiedade. Mas nós temos um conselho do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7 e 8 diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estou tão ansioso, estou tão ansiosa, vou fazer do meu jeito, vou resolver do meu modo. Não,
Coloque na presença de Deus. É Ele que está dirigindo a sua vida, é Ele que está guiando os seus passos. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Seja feliz no momento de bonança, seja alegre e dê glória a Deus quando tudo está bem, mas seja crente no momento da luta, da prova, da adversidade. Faz parte do sentimento do cristão, faz parte. Não, eu vou fazer do meu jeito. Um outro conselho que eu pontuei aqui, diz assim: olha, não se mova no momento do ódio ou pelo desejo da vingança. Aquela hora que a gente fica, como diz o provérbio, aquela hora que o povo quebra o pote, chuta o balde. Não é hora de decisão. Não se mova no momento do ódio ou pelo desejo da vingança. Nós temos um conselho em Provérbios capítulo 10, versículo 12. Diz assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Quando nós não damos lugar ao ódio, quando nós não damos lugar à ira, quando nós praticamos o sentimento do cristão, o sentimento de Cristo, glória ao nome do Senhor, a boa mão de Deus estará sobre a nossa vida, haverá bonança, haverá paz no coração, glória ao nome do Senhor, haverá refrigério para a alma triste e abatida. Então que haja em nós, que haja em vós, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Um outro conselho. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,18. Anotei aqui, olha: não saia por aí reclamando ou se justificando. E Paulo diz assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Não, eu vou sair, vou sair falando mal desse ministério, vou sair falando desses obreiros. Eu tenho a minha justificativa. Se eu tenho razão, eu perdi a razão. Se eu estou certo, passei a estar errado. Não é verdade? Paulo está dizendo aqui que em tudo precisamos dar graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Tiago 5,9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Então que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento de amor, sentimento de perdão, sentimento de humildade, sentimento de misericórdia. Ah, mas eu não consigo perdoar. Me ofendeu. Glória a Deus. Mas às vezes, irmãos, algumas coisas acontecem para o nosso crescimento. Nós precisamos entender isso. Já aconteceu comigo mais de 10 vezes, coisas que eu não queria. Mas depois, com o desenrolar do tempo, dos dias, entendi que era Deus nos ensinando. Então, diante da circunstância da vida, não vamos reclamar, murmurar, mas vamos aceitar aquilo que Deus está trabalhando
em nós, porque Ele faz o melhor. Aqui Paulo falando de Jesus, que Ele se aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que mal Ele fez? Não é? Que mal Ele fez? Nenhum. Mas Ele suportou. E nós, meus amados irmãos, precisamos tê-lo como nosso exemplo. Deixo aos irmãos esta palavra. Vamos nos revestir do sentimento do Senhor. Vamos fazer por humildade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja grandissimamente exaltado na nossa vida. E quando nós fazemos isto, nós temos a certeza que a boa presença do Espírito Santo virá sobre nós, e ela está aqui nesta noite. E o Senhor Jesus, com a sua presença, com a presença do Espírito Santo enviado a esta igreja, Ele começa a alegrar corações entristecidos aqui. O Senhor começa a renovar vidas aqui nesta noite. O Senhor começa a curar feridas na alma, para a glória e louvor do nome dEle. Receba a cura nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. O tempo não nos permite mais.